Vamos voltar à política, né? Pra variar, né? A gente nunca fala disso aqui. Meu nome é Sandra. É você que faz, né, Pepito? Eu mesmo, gente. Todo mundo sabe. Só que não. Vamos lá. O governo Jair Bolsonaro excluiu a Folha de São Paulo, o jornal A Folha de São Paulo, de uma licitação para assinatura de jornais. Questionado sobre o motivo da exclusão, o presidente exigiu retratação do veículo pelo que chamou de aspas, males e calúnias feitas contra ele, fecha aspas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a medida sinaliza desrespeito à liberdade de expressão e prejudica a atração de investimentos para o Brasil. Já a advogada da Folha, Thaís Gasparian, afirmou que a atitude do governo agride não só o jornal, como toda a imprensa brasileira. E aí, Adriles, o que você pensa a respeito? Agride aí? Qual é? Você vê? Não agride a advogada diz que agride. De expressão, porque ninguém está censurando, ninguém está impedindo alguém de ir na banca, ainda mais alguém do Planalto. É uma pirracinha, né? Comprar, é uma pirracinha. Agride o princípio de bom senso, né? Porque isso alimenta exatamente o discurso da Folha de que esse é um governo que tem um princípio de intolerância. Todo mundo sabe que a Folha faz. Tem uma antipatia e faz uma oposição ostensiva ao governo, mas a mídia, como a gente já salientou aqui 1000 vezes, ela tem essa prerrogativa de fazer birra ao governo, porque imprensa, como diz mais uma vez Milor Fernandes, é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. A maneira com que você faz oposição é outra coisa. Você pode ser leviano, criando fatos, criando conjunturas, criando circunstâncias que não existem. Essa é a percepção do governo Bolsonaro e essa é a percepção de muita gente, inclusive a minha, em alguma medida. Mas é burro. Quando você limita o acesso de jornal de expressão como a Folha, ainda aqui dentro do Planalto, que a Folha é ainda o maior jornal do país, você pode criticá-la, mas em expressão, em tiragem, em destaque, é o maior jornal do país. Você dá exatamente o destaque que a Folha quer. É uma publicidade negativa que se torna positiva. A imprensa, a empresa que se coloca como uma reação a uma espécie de tipo de autoritarismo do país. A imprensa, a Folha no caso, tem o direito de se colocar como oposição e o governo tem o direito de se colocar como avesso a essa oposição. Mas estabelecer esse princípio de guerra, de birra, de ostensividade, o governo, quando ele se nivela à Folha, e aqui eu estou dando exatamente o peso das instituições, o governo é a principal instituição do país, ele simplesmente está se colocando ao nível de algum tipo de oposição injusta que ele acha que ela lhe faz. Ele está fazendo birra, ele está exatamente se comportando como se fosse uma criança birrenta. A melhor forma de você atacar uma oposição que você acha que é injusta é a indiferença. É assim, Edgar. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Eu acho que tem que ter uma falha de comunicação grave nesse governo aí. E assim, quando a gente vê uma atitude como essa, me parece assim, que existe estabelecido hoje nos parâmetros da comunicação o que ele chama da grande imprensa. O Filho também se colocou como a grande imprensa, a imprensa marrom, não sei qual foi a expressão que o Eduardo Bolsonaro usou, mas assim, grosso modo, a chamada grande imprensa, ela tem ainda um controle entre peso e contrapeso ali, né? Nessa autogestão, né? Que vai definir se a pessoa quer fazer a assinatura daquele jornal ou não. Se eu tenho a liberdade de escolher assinar a Folha ou não assinar a Folha. Quando isso vem de uma decisão do governo, uma decisão federal, né? Você acaba concluindo que é uma pirraça mesmo, é uma guerra de narrativa ali. E aí se o governo acusa a Folha de cometer eventuais erros, exageros ou dizer coisas que não procedem, que o governo venha e faça o seu contraponto. Exato. Agora, o governo também, há que se dizer aqui, talvez o foco principal, através do seu ministério, dos seus defensores, o principal foco de propagação de fake news, de mal entendimento das coisas. Vou dar um exemplo aqui para justificar o que eu estou falando. Quando vem o ministro do Meio Ambiente e aventa a possibilidade de que um navio de uma entidade internacional, de uma ONG internacional... Mas isso é uma possibilidade, ele não está afirmando. Mas ele joga no ar uma informação. E o que é a fake news? A fake news é aquela situação em que você tem algo, você detecta algo ali de verdadeiro, mas no fundo você tem a insinuação... O governo. A insinuação de que aquele órgão, no caso do Greenpeace ali, que foi atingido acusado pelo ministro Salles, de ter a possibilidade daquele
aquele navio ter derramado óleo horas. Assim como Isso é uma fake news. Assim como a imprensa tem a prerrogativa de estabelecer uma oposição mais aguerrida ao governo, e é uma bobagem do governo responder na mesma medida, porque ele está acima da imprensa no sentido da institucionalidade do cargo que tem, a imprensa tem a obrigação de não propagar fake news. Você fazer uma ilação ou uma hipótese no governo não é lícito, mas é legítimo no sentido de você estar estabelecendo uma defesa de si mesmo, do seu próprio governo. Agora, quando a Folha, por exemplo, lança uma fake news, e essa foi ostensiva, te dando um exemplo, de uma mulher que pintou uma suástica em homenagem ao Bolsonaro ou coisa do tipo, e nem sequer desmente essa notícia, isso é sim uma coisa grave, que provoca exatamente esse embate e essa birra do governo. Eu acho, como você bem disse, que a birra é desproporcional, mas a imprensa tem o direito de fazer oposição, mas ela tem o direito e dever sagrado de não mentir. E essas afirmações, por exemplo, na campanha, que aconteceram em faculdades de ciências sociais, de mensagens fascistas, que foram todas desmentidas, eu acho que isso é muito grave. Você estabelece exatamente, você ultrapassa o limite da oposição e cria uma imprensa mentirosa, intencionalmente mentirosa. Mas a Folha desmentiu, até dei um Google aqui pra ver. Polícia Civil do Rio Grande do Sul conclui que jovem marcada com suástica forjou o crime. A questão é o destaque, Paulinha. Ela não deu o destaque. Tá desmentido. Ela deu um destaque. Não, agora você tá mudando seu discurso. Você disse primeiro que a Folha não deu. E após a campanha... Pode ser essa questão do destaque, mas que foi feito, foi. Eu acho muito curioso, porque então a gente vai voltar nessa... Conclui pra passar a bola pra outra. Perfeito. Na campanha do ano passado, houve uma série de acusações em relação a mensagens fascistas, nazistas, inclusive, com uma suástica, com destaque absoluto, com apuração paupérrima, que foram feitos durante a campanha. Depois da campanha, sumiram. Esses apoios nazistas, fascistas, sumiram. É lógico que houve uma oposição orquestrada no sentido de estabelecer uma mentira em relação ao Bolsonaro. E ele tem todo o direito de se colocar... Vamos ouvir, Fefito quer falar. Vai, Fefito. Tô aqui com a Paulinha. Vai lá. Não falar é bem diferente de ter falado. Vamos lá. Desde a posse, o Bolsonaro, segundo Aos Fatos, que é uma agência de checagem de notícias, até o dia 17 de outubro desse ano, deu 400 declarações falsas ou imprecisas. Se a gente tem que cobrar transparência da imprensa, a gente tem que passar também a cobrar transparência do governante, fala com a imprensa. Não adianta fazer esse morde-a-sopra e colocar sempre a culpa num lado, quando a gente sabe, especialmente, que esse governo privilegia os órgãos ditos, e eu vou colocar aqui muitas aspas, da imprensa alternativa, que são formados muitas vezes por jornalistas que também são assessores de pessoas de partidos como o PSL, por exemplo, ou mesmo têm ligação bem próxima com a família, tanto que também sofrem aí com acusações de que são, inclusive, hospedados pela família, que tem tratamento privilegiado. Não por acaso a gente tem uma matéria feita pelo nosso diretor de jornalismo, Felipe Moura Brasil, na revista Cruzoé, sobre os tais blogueiros de crachá. Então não adianta ficar aqui cuspindo na imprensa tradicional, que querendo ou não, a Folha de São Paulo é o nosso maior jornal e mais importante jornal do país, para depois ficar assoprando para essa tal imprensa que está ali para lamber botas de um governo que está dando declarações falsas, amorais ou imprecisas sistematicamente. Mas no que diz a respeito à Folha, você quer que eu liste 400? Aosfatos.org, você acha lá. E qual é essa instituição especificamente? Porque é muito complicado. Você não me deixou concluir. Existe um limite ideológico em todos. Tá, vai lá. Só queria concluir dizendo que, uma vez que o Bolsonaro privilegia tais órgãos e não cerceia o acesso a tais órgãos e cerceia até mesmo o acesso de funcionários à Folha de São Paulo, uma vez que eles não vão mais receber, isso configura, assim, uma espécie de censura, ainda que por pirraça. Então você pode ter jornais de fora, você pode ter mídia que fala bem do governo, certamente ele deve assinar uma mídia muito simpática a ele, mas você não pode ter mídia que diga o contraditório. Então, nesse sentido, quem não tá querendo refletir com o contraditório tá promovendo censura. Olha, o Fefito lembrou, Adriles, essa coisa da matéria do Moura Brasil, aqui muito bem lembrado pelo Fefito, dos blogueiros de crachá. A soldo ou por simpatia, esses blogueiros estão lá defendendo e fazendo matérias positivas a um governo que já se mostrou não muito afeito ao contraditório, porque quer minar qualquer possibilidade de ser criticado. Eu dei o exemplo aqui do ministro do Meio Ambiente com relação àquela afirmação ali, aventando a possibilidade de que o navio do Greenpeace, o Esperança, poderia ter derramado óleo porque passou em determinado ponto, numa determinada data. Enfim, é uma fantasia criada
determinada que gera uma confusão de entendimento. É aquela bomba de fumaça que a gente fala aqui. Veja, isso é um blogueiro que está lá trabalhando para o governo, isso que o Fefito traz. Mas quando parte de dentro, olha a afirmação, por exemplo, do Abraão. O Abraão falou das plantações de maconha nas universidades. Olha, eu sou de Campinas, eu nasci em Campinas, na Unicamp, o campus da Unicamp. Eu estudei na PUC, eu posso falar da minha experiência. Você estudou na PUC em Campinas, Adriles? Não, em Belo Horizonte. Então, eu estudei na PUC em Campinas, mas meu quintal era o campus da Unicamp, o campus 1 da PUC, e ali é uma área vasta. Se um determinado aluno, ou quem quer que seja, vai lá no canto do pasto e planta um pé de maconha, isso não pode estar na conta da entidade da universidade. Quando o ministro joga ao vento essa informação, o que ele quer dizer? O que ele quer afirmar com isso? Que as universidades acobertam plantações de maconha? Tem plantações em larga escala, né? Você vê. Então, aí, vamos lá, fake news de novo. Tem uma verdade aí, porque, tinha um pé mesmo lá no campus da UNB em Brasília. Tinha, de fato. Sim. Agora, a relação entre uma coisa determinada, enfim, pela instituição, não. Então isso é fake news, isso é jogar uma fumaça, e isso é jogar para o desentendimento, para a desinformação. Em relação ao Fefito, por exemplo, a gente terminar, eu acho realmente que todo governo tende a ser autoritário, todo governo tende a estabelecer um arcabouço de comunicação em torno de si, que é de puxa-sacos. Cabe à imprensa livre estabelecer, separar o joio do trigo. Mas, principalmente, eu acho que seria muito interessante se o Brasil, eu não sei qual é essa instituição que acusou essas fake news, estabelecesse qual é o seu nicho ideológico, cada empresa midiática, como fazem. Por exemplo, a The Economist, sou um liberal de centro-esquerda, o Le Monde, sou de esquerda, o New York Times, o Washington Post, todos eles fazem editoriais, em seus editoriais, uma linha sociopolítica, econômica, uma linha ideológica precisa. No Brasil, todo mundo acha que é isento. Essa que é a questão. Então, quando você descobre a origem ideológica desses veículos, é muito interessante que consegue mapear o pensamento de uns e não estabelecer exatamente esse jogo, exatamente de uma isenção absoluta. Em relação às fake news... O jogo tá posto. Em relação às fake news, o Edgar, só para concluir, eu acho realmente que o ministro talvez tenha exagerado e usado um exagero retórico nesse sentido. Mas eu estudei na PUC e todos os dias alunos fumavam maconha. Mas daí o aluno fumar tem a ver com a universidade, isso? Mas tem a ver com o ambiente leniense em relação ao mercado de drogas. Na UFMG foi descoberto, presta atenção, não uma plantação, mas um laboratório sofisticadíssimo de anfetaminas e drogas sintéticas. Laboratório é muito pior do que plantação. Dizer que não há um ambiente de leniência e complacência em relação ao mercado de drogas dentro das universidades federais e privadas brasileiras é exatamente tampar os olhos para a realidade. Eu acho que foi isso que o ministro quis dizer. Ele se expressou mal numa retórica metafórica abusiva. Tanto quanto nas cidades, né? Tanto quanto nas ruas, né? Isso você tá falando. Isso acontece em todo lugar. Que é interessante, essa questão do posicionamento dos veículos, que acontece claramente nos Estados Unidos e que aqui isso não acontece, mas que é muito curioso, né? Porque a Globo, quando era contra o PT, era de direita, teoricamente. Agora a Globo é vermelha, né? Aqui na PAN, dependendo do assunto que você fala, você é do MST ou você é reaça, entendeu? No mesmo dia você pode virar direita, esquerda. Então acho que também a questão da percepção das pessoas de não querer ter num veículo diversidade de ideias. Quando aquele veículo fala alguma coisa que te fere, esse aqui é o demônio agora, entendeu? Sim. Isso é muito ruim, é ruim pra todo mundo. É ruim pra quem lê, é ruim pro veículo, e é ruim para a democracia, porque a diversidade de opiniões é algo essencial. Adriles, tá bom, você já falou. Uma frase. Em relação à Globo, eu só gostaria que vocês fizessem uma turnê pela Central Globo de Produção e conversassem com as pessoas para saber se elas são de direita ou de esquerda. Meu sonho é andar naquele carrinho de golfe. Eu e o Fefito vão entrar no BBB e eu vou apresentar as pessoas, todas trotskistas, psolistas, que ele vai amar.